A gente tem falado bastante da guerra Irã-Israel e a gente fala muito da interferência dos Estados Unidos nessa guerra, porque sim, Israel sempre foi extremamente protegido pelos Estados Unidos e sempre teve uma relação muito próxima aos Estados Unidos. Inclusive, Israel é um braço ocidental no Oriente Médio apoiado pelos Estados Unidos. Mas muita gente não está se atendo a uma outra questão que faz com que os Estados Unidos também fortaleça Israel nessa guerra contra o Irã. Aquela região do Oriente Médio é uma região muito importante para o projeto chinês Rota da Seda. Inclusive, existem vários investimentos chineses naquela região, inclusive no próprio Irã. Com uma grande linha férrea que faz uma ligação gigantesca entre vários países, onde, de uma certa forma, a região deixa de ser tão dependente para escoar seus produtos do mar que é administrado pelos Estados Unidos. A gente está falando de muito investimento de infraestrutura chinesa naquela região. Então, além, claro, dos Estados Unidos ter um interesse na destruição do Irã, primeiro que os Estados Unidos é inimigo do Irã, Estados Unidos apoia Israel nessa luta contra o Irã, Estados Unidos apoia Israel em qualquer luta ali na região, Estados Unidos também tem interesse na desorganização de boa parte daquela região do Oriente Médio, porque a desorganização de parte da região do Oriente Médio também leva a uma desorganização do projeto de Rota da Seda chinês, que é um projeto muito importante de expansão política e econômica do governo chinês. Para a gente ter uma noção de como esse tipo de coisa afeta, eu vou trazer um pedaço aqui da fala do Ministério das Relações Exteriores de hoje, dia 15 de junho, sobre a questão da guerra Irã-Israel. A China ela condenou a guerra logo de cara, ela deixou bem claro, né, que Israel começou essa guerra, mas essa fala aqui é uma fala bem mais forte. De acordo com o Henry, eu trouxe só um pedaço da nota, tá? A nota na íntegra tá no site do Ministério das Relações Exteriores da China. A China declarou publicamente sua posição imediatamente após o ataque de Israel ao Irã. A China condena explicitamente a violação da soberania, segurança e integridade territorial do Irã por Israel e se opõe firmemente aos ataques imprudentes contra autoridades iranianas que causam vítimas civis. A China apoia o Irã na salvaguarda de sua soberania nacional, na defesa de seus direitos e interesses legítimos e na garantia da segurança do seu povo. As ações de Israel violam gravemente as proposições e princípios da Carta das Nações Unidas, viola mesmo, tá, gente? Quem conhece a carta sabe disso. E as normas básicas que regem as relações internacionais. Em particular, o ataque de Israel às instalações nucleares do Irã estabeleceram um precedente perigoso como consequência notariamente catastrófica. Isso aqui, gente, é uma grande discussão internacional porque existe um consenso. Você não ataca áreas nucleares por motivos óbvios. Então isso aqui também ligou o alerta. Mas essa nota da China tem uma função. A China apresenta uma preocupação muito grande à invasão da soberania iraniana, porque essa invasão da soberania iraniana é uma tentativa de tomar aquela região. O plano do Netanyahu inicialmente era o seguinte: ele faria um grande ataque contra o Irã já estaria frágil politicamente e belicamente, porque essa foi essa informação que Israel recebeu da inteligência, e aí o Irã teria o colapso do regime do Ayatollah e com isso Israel poderia colocar alguém no governo iraniano, mais especificamente os Estados Unidos poderia colocar alguém no governo iraniano que fosse pró-Ocidente. Então você mataria dois coelhos com uma cajadada só. Você teria o Irã não sendo mais um risco para Israel e o Irã não participando do projeto da Rota da Seda e também desmobilizando esse projeto naquela região. Então é uma estratégia que vai muito além da guerra Irã e Israel. Só que o cálculo foi muito errado. Israel tem bombardeado fortemente Teherã e outras cidades do Irã, é importante dizer isso. As perdas civis no Irã são muito grandes, as perdas militares no Irã são muito grandes, as perdas estruturais do Irã são muito grandes. O maior poço de gás do mundo foi atingido, ligando um alerta no mundo inteiro com preocupações de colapso energético. O Irã é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Mas também há uma retaliação, e o termo é retaliação, porque quem começou o ataque foi Israel. A gente, quando trabalha em questões de guerra, tem que ver tecnicamente quem começou o ataque. Israel não estava sob risco para atacar, o Irã e atacou. Então ele começou com esse conflito. Mas tecnicamente, Israel não acreditava que o Irã tinha condições de retaliação. E o Irã tem condições de retaliação, né? O Irã não só tem condições, como tem feito bombardeios
diariamente, todos os dias. Agora são dia 15 de junho, por volta de 10 e pouca da manhã da hora de Brasília. E tá tendo bombardeio em Israel, tá tendo drone em Israel, tá tendo dano em Tel Aviv, que é o coração de Israel. Importante a gente falar isso mexe muito, né, com o psicológico das pessoas da região que achavam que Israel não era tomada. Ah, esse barulho é a guerra do Rio de Janeiro, tá, gente? Aí é outra guerra. Mas há retaliação. E a gente tem informações, quem acompanha, né, quem sai da mídia ocidental, quem sai daquela análise ocidental e acompanha o sul global muito fortemente, sabe que a gente não está falando mais com nações fracas, né? O sul global não é mais aquele grupo periférico, inferior, incapaz de entrar numa guerra. É bem capaz. A gente, inclusive, a gente tem informações que o Irã não utilizou nem os mísseis ainda de última geração. Eles têm um míssil, eu sempre esqueço o nome das armas, mas é que ele é muito potente, um hipersônico que eles criaram em 2023. E além disso, existe uma imagem, né, de que eles seriam inferiores belicamente. Eles não são inferiores belicamente. O único problema é a questão aérea, né? A questão dos caças, que Israel tem caças muito mais potentes, mas também Israel não tem caça suficiente para cobrir toda a territorialidade iraniana. Então, assim, se Israel não tiver uma ajuda física direta do Reino Unido, dos Estados Unidos, vai ser muito complicado vencer esta guerra a curto prazo. E aí Israel não tem condições de manter uma guerra a longo prazo também. Então é uma guerra efetiva onde um lado está atacando o outro, gerando danos significativos dos dois lados. Foi um cálculo errado porque Israel achou que não teria dano. É bom a gente sempre pensar que esses conflitos eles vão muito mais de uma briga entre dois países, uma briga histórica. Nesse caso, há muito mais coisa envolvida. Há uma reorganização geopolítica do mundo e aquela região está envolvida nessa reorganização geopolítica.